Fala amigos, beleza? Vamos para o episódio número 4 de Sony Boy. Que isso, macacada? Ele vai ter essa parte preta, ou seja, ele tem mais um mundo para enfrentar. Ela vai mergulhar de cabeça, mas ela quica. Bizarro. Pula, caralho. Vamos ver se ele tem o poder. Todo mundo foi transferido. Porque foi para outro mundo, aparentemente. O mundo dos macacos. E a teoria dela está correta. Ele que navega pelos mundos. O maluco é sempre acreditando que alguém vai salvar eles, né? Alguém vai salvar eles. Salvar do que exatamente, né? Aqui uma pequena discussãozinha desse moleque aqui com o nosso protagonista, falando se você tem o poder, por que você não usa? O moleque falando, eu não sei se é meu poder, eu não sei se eu tenho poder. Eu acho que não sou eu, porque eu não pensei naquilo, aquilo simplesmente aconteceu. Inclusive ele acha que é o nosso mundo, mas aparentemente não é, tem um macaco lá, acredito que não seja. Mas, sim, já tá tendo uma cobrança em cima do moleque pelo potencial de poder que ele tem, não é nem o poder que ele sabe que tem ou não. Então, assim, já é uma coisa que é essa pressão social sobre o que você aparenta ser e como as pessoas começam a te questionar e a pedir coisas pra você por causa disso. O maluco tem poder de transformar qualquer coisa em água bebível, transformar qualquer água, qualquer líquido em água potável. Então agora é o mesmo. Mas novamente, teve uma outra questão sobre pressão aqui no nosso querido protagonista, que foi a questão do pressão do que ele fez no passado, porque o cara falou, foi por sua causa que a gente perdeu, ele já começa a tremer. Você vê que a questão da pressão em cima dele é uma coisa que está afetando ele, porque ele tem a habilidade de enxergar outros mundos e trazer esses novos mundos para as pessoas. Ele tem esse poder, aparentemente. Então, o mesmo cara que ferrou com o cara do beisebol é o cara que representa novos mundos. Monkey Ling? Do que esse cara tá falando? O cara tá falando aqui sobre os macacos, que tem um macaco que é o esteroide, macaco de esteroide. Rei do macaco maromba. Eu já acho um pouco errado você traduzir steroid monkey, macaco maromba. Esteroide é esteroide, é bomba. Maromba não é necessariamente o cara que toma bomba, é o cara que é muito forte, marombado. Então assim, não é uma palavra exatamente que significa exatamente a mesma coisa que está sendo dito aqui. Então tá traduzido para o português como marombado, mas é esteroide. E isso dá sentidos diferentes para a situação, porque esteroide é anabolizante. Anabolizante te dá uma vantagem. E aí você fala que o cara que é o rei dos macacos, o rei da porra toda, é justamente o macaco que tem o macaco esteroide, dando a entender que o cara que tá em cima é porque toma substâncias para ficar em cima, ou seja, o cara que tem algum tipo de vantagem. Então assim, eu vou deixar isso pra lá, mas tem possibilidade de dois significados aqui. O macaco azul era o da esperança, novato que superou maromba. Tem um certo equipamento. Olha os 999 bilhões aí. Joga contra mim que eu te dou isso aqui pra você ver os macacos. Aí tem, hein? Tá treinando. Essa questão dele não acreditar nele mesmo, né? Tá recorrente no episódio. Ele não acredita que vai rebater, não acredita que vai superar, não acredita que vai vencer, não acredita que ele tem poder, não acredita em muita coisa. Então talvez a ideia aqui seja trazer ele pra realidade pra mostrar que ele tem sim alguma coisa. Que ele provavelmente só vai acreditar se ele fizer e tiver certeza que não foi por sorte. Saca? Nunca contei comigo mesmo pra nada. Aí, tá vendo? O cara fala pra ele assim, torça pra um milagre e dê o seu melhor, mas ele não quer milagre, ele quer se sentir capaz. E essa lanterna, você se ilumina pra ver os macacos. Então é quase como se você estivesse falando. Quando você coloca o foco em você, quando você se foca, quando você coloca uma luz sobre você mesmo, você abre o seu mundo pra possibilidades. Saca? Abre o seu mundo para enxergar coisas que você antes não enxergava. E uma coisa que pode ser muito interessante. Então, se você pegar os elementos, macacos que ninguém vê, a lanterna que você aponta para você mesmo e a partir desse momento você consegue enxergar alguma coisa, você chega nessa conclusão de que ele tá querendo dizer que quando você se ilumina, ou seja, quando você enxerga o seu valor, você consegue a partir daí enxergar coisas que podem ser muito interessantes. E aí o cara tá botando uma certa pressão novamente no Nagara, porque ele fala, quando o Nagara dominar o poder, ele vai voltar pra casa. Ele não sabe disso, ele está confiando nisso, ele tá colocando uma responsabilidade nesse cara muito maior do que ele tem, assim como o Cap também fez, que é, graças a você a gente perdeu tudo, ou seja, sempre pessoas colocando uma responsabilidade nele, muito maior do que ele tem de fato, do que ele pode ter, ou do que ele quer ter, né? E é por isso, talvez,
que ele esteja sempre se diminuindo, sempre se colocando para baixo, porque ele não quer ter essas responsabilidades, ele não quer se sentir pressionado, ele não quer ter responsabilidade sobre a vida de outras pessoas, sobre o que as pessoas veem ou não. E aí você conecta isso com o poder dele, que o poder dele provavelmente é acessar outros mundos, e você percebe que ele não quer ter esse poder. Ele não quer ter o poder de trazer para pessoas o acesso a novos mundos, porque isso colocaria novamente uma responsabilidade nele, né? Então aí você vê um conflito, claro. O protagonista se sente pressionado muito pela expectativa que os outros colocam sobre ele, e a partir do momento que ele tem o poder, ele não quer nem sequer acreditar que ele tem esse poder para justamente não vivenciar essa pressão novamente. Isso é uma possibilidade muito grande com o que tá acontecendo até agora. E esse mundo que tá sendo vendido pelo Cap, assim, pô, esse mundo dos macacos com beisebol, o beisebol é foda pra caralho, o beisebol é incrível, o beisebol é muito foda. Isso tá sendo vendido, as pessoas estão querendo cada vez mais, e como é que vão acessar através do Nagara? Vocês entendem? Então o moleque, o Ace lá, colocou outra responsabilidade na Nagara, porque emprestou pra ele. Então agora ele que tem o acesso à lanterna, ele que vai ter o acesso à lanterna e só vai ter acesso se ele ganhar, e as meninas estão querendo isso dele, entendeu? Então é mais uma pressão colocada em cima dele. Ele tá falando sobre o Azulão, que o Azulão não estava acostumado com essa pressão, e aí o mundo se deformou. Aí ele fala, por respeito ao Azulão, eu diria que ele não foi um descuidado. O mundo que escorregou. O mundo se moveu, não foi ele que errou. Olha só, tá contando toda uma história pra falar o seguinte, que os macacos, que o cara tá falando pro juiz, olha juiz, o que você tá fazendo aqui não é o que o povo quer outra coisa. O povo quer, não quer ver a verdade do ponto, o povo quer a ilusão do sucesso, da perfeição. É literal, sobre a ilusão da perfeição. Inclui mais uma camadinha no protagonista sobre essa questão da ilusão da perfeição, porque isso é uma das coisas que mais acontece quando a gente se cobra. A ilusão de que a gente precisa ser perfeito. A gente não precisa ser perfeito. O jogo tá vencido. Ele mesmo falou. O jogo foi vencido. Mas eles queriam, o público queria a perfeição. Então quando o jogo, embora tenha tido o resultado já, e aquilo não foi considerado do jeito que eles queriam, as pessoas ficaram malucas. Você fala, como assim não é do jeito que a gente quer? O jogo tá desse jeito, esse jogo é descartável, e você fez a multidão ficar desanimada, a multidão que queria a perfeição. Aí as esperanças da multidão não tem relação com esse jogo. Tem um estádio aqui, temos regras. Não importa os motivos, as coisas devem ser justas aqui. Então não importa, você não pode iludir as pessoas, você não pode enganar as pessoas. A perfeição, ela não existe. Você não pode prometer a perfeição. Então não queira ser perfeito. Aí o macaco fala, esse é um jogo de beijo, os sonhos deles estão em mim. Eu estou carregando o peso de toda a Liga Macaco. E quanto a esse lugar, eu sou a regra. Você percebe que o Azulão se coloca um peso, que é o peso nas costas sobre toda a Liga, sobre a esperança de um povo. E o juiz fala, não, eu não posso deixar que você... Eu entendo a sua pressão. Eu entendo que as pessoas esperam de você, eu entendo por que você tá falando isso, mas eu não posso fazer isso que você quer, porque a realidade não é assim. A gente precisa de justiça, a gente não pode ficar se iludindo com as coisas. O árbitro representa a realidade, o macaco representa a pessoa que está numa situação de poder, o público representa o povo, que exige um nível de perfeição dessas pessoas que são poderosas. A situação demonstra a impossibilidade dessa pessoa que tem poder de agradar todo um povo se não for através da ilusão da perfeição. Ele tem que impor a ilusão da perfeição ao mundo para agradar esse povo, para agradar as pessoas ao redor. Só que a realidade vai acabar em algum momento mostrando que isso não existe. E aí a culpa é do mundo. O mundo que desviou. Não foi um erro dele, foi um erro do mundo. Por quê? Porque ele é perfeito. E as pessoas não conseguem enxergar alguém que é perfeito errando. Portanto, o mundo tá errado. Todo mundo começou a bater no árbitro, querer atacar o árbitro. Porque não é possível esse cara errar. Quem errou foi você que é o juiz que errou. Ou seja, a pessoa que traz a verdade e a realidade é a que apanha. Porque quem traz o sonho e o ideal de perfeição, essa pessoa é idolatrada. Mas essa pessoa, ela saiu de campo. Ele errou mais 4 vezes e ele saiu de campo porque ele sabe que errou. Mas as pessoas que compraram já a ideia desse ser perfeito, elas começaram a agir por ele, em defesa dele e da perfeição e do ideal dele. O árbitro que é incrível, não o Azulão. Contra tudo e todos, ele se ateve à realidade.
Você não tá indignado com a injustiça, Nagara? Porque foi injusto. As pessoas atacaram a pessoa que mostrou a verdade. E o Nagara é o cara que tem, teoricamente, o poder de fazer as pessoas acessarem outros mundos ou, no caso, outras verdades. Um mundo onde comuns matam gênios, ou tolos ignorantes destroem talentos. E ele se considera perfeito, o Ace. Olha o que ele fez com o moleque. Se você perder, mande-nos de volta para o nosso mundo o mais rápido possível. Botou a pressão desgraçada, porque agora ele falou, ele quase fez isso aqui com o moleque. Se você quer mesmo fugir dessa tua responsabilidade, você vai ter que bater essa bola. Leve-nos de volta para o mundo onde gostam de mim. Ah, aí tá o interesse, né? Macaco. O árbitro tinha um braço só. Ele tá vendo? Ele queria ser um jogador, mas não podia, virou juiz. Foi o beisebol que morreu? Porque assim, tem uma outra questão que é o Ace que quer continuar no poder, né? Quando você perde essa atenção da fama, do poder, você busca um mundo onde isso seja possível. Por isso que ele quer voltar pro mundo real, porque ele entende que naquele mundo real ele vai ser o cara. E aí ele não é, porque não tem beisebol. Não tem beisebol. Ele ali é só mais um. Quando você tira aquilo que a pessoa é boa do mundo, por isso que o Nagara fala que o beisebol morreu, quando você tira isso do mundo, você torna a pessoa impotente, você torna a pessoa sem o poder que ela acha que tem, sem a própria noção de perfeição que ela acha que tem, porque ele não é mais perfeito, ele é perfeito com relação a quê, se não existe beisebol? Tem beisebol, e vai ser perfeito com o quê? Então o Nagara percebe tudo isso, percebe que essa noção de ser adorado é ilusória, percebe que a fama, seja lá por onde ela vem, é ilusória, ela alimenta também ilusões, ela alimenta idolatrias, pessoas que são consideradas perfeitas, mas a realidade é a imperfeição, a realidade é o erro, a realidade é você ser cobrado por coisas que você não consegue entregar de verdade, a realidade é a falha. Então o juiz queria ser jogador, não conseguiu, mas ele conseguiu ser juiz porque ele gostava muito de beisebol. E a partir do momento que você elimina a pessoa que enxerga a verdade daquilo, é justamente a responsável por manter aquilo justo. Quando você tira essa pessoa, você acaba com aquilo que você tá, com aquilo que ela representa. Então, o que faz o azulão ser foda é justamente o juiz ser realista a ponto de mostrar que ele sim é foda porque ele consegue coisas que ninguém consegue. Quando você tira o juiz e fala, agora o azulão é a regra, todo mundo, a gente vai entregar o que as pessoas querem, isso perde a graça, isso perde o efeito da dificuldade, da realidade. Porque o que atrai é a realidade, o que atrai as pessoas para tudo isso é a realidade. Quando algo é falso, quando algo é ilusório, isso não tem valor. E aí, como eu falei, ele mostra essa questão de não ter valor porque é ilusório, quando você tira o beisebol do Ace. E falando do protagonista, que é essa questão do protagonista de fazer as pessoas acessarem novos mundos, ou seja, novas realidades, de acessar novas coisas, ou seja, de mostrar novos mundos, né? E esses mundos não são necessariamente o que vocês querem. Não é o mundo onde o nosso querido jogador de beisebol vai ser o Ace novamente. Por quê? Porque é o mundo real, o mundo fora da escola. Lembrando sempre que são colegiais indo para um ambiente fora da escola. Então, fora da escola, o nosso querido Ace não é nada. Ele é só mais um. Ele quer voltar para um mundo onde ele é alguma coisa, que é na escola. O protagonista, na escola, podia não ser nada. Mas agora, as pessoas estão colocando um peso nele de salvador. Por quê? Porque aparentemente ele consegue acessar novas realidades. A única coisa que ele é, gente, é realista. Então o poder dele é ser realista. Então ele não sabe se ele tem um poder. Por quê? Porque ele está sendo realista e ele não consegue identificar que isso é de fato um poder. E ser realista é um pouco depressivo. Porque você percebe que a realidade é sobre falhas. É sobre não conquistar aquilo que você sonha. Na grande maior parte dos tempos. É sobre não realizar ilusões. É sobre frustrações. Claro, você tem muita coisa que você conquista. Ele conquistou amizades aqui, pessoas confiam nele, pessoas que acreditam nele, mas também conquistou pessoas que querem muito mais do que ele pode oferecer. Então você vê que ele está conquistando coisas através dessa postura. Ele precisa talvez
desenvolver a consciência de que ser realista não é ruim, de que ser realista é uma coisa que ele pode fazer para ajudar as pessoas a terem consciência das suas próprias ilusões, não se sentirem deslocadas no mundo que é a vida adulta, né? O Cap tá falando aqui, eu quero mudar de coisa porque eu não tenho talento para jogar na grande liga. Então ele tá realista. A pressão pelo sucesso. Cap fala que ele não tem talento, mas ele gosta muito de beisebol, assim como o macaco. Ele ainda pode fazer algo pelo beisebol. Ele pode ser justamente aquilo que mantém o beisebol vivo. Se ele conseguir utilizar essa vontade, esse gosto, pro bem daquilo que ele gosta. E ele não precisa sonhar um ideal perfeito, que é a de ser jogador. Eu queria ser jogador, mas ele não precisa ser jogador. Ele ainda gosta muito de beisebol. Ele pode ser um juiz, como o macaco. É literal uma crítica ao ideal perfeccionista, de você precisa ser o ace. Você pode até buscar ser o ace, mas a partir do momento que você está jogando para ser o ace e não para jogar o beisebol e não para o beisebol em si, você acaba caindo numa armadilha de poder, fama e perfeccionismo, que qualquer coisinha que abale essa tua posição, você vai acabar abandonando aquilo que você lutou para conquistar. Então o macaco azulão erra 3 vezes e quita, vai embora. Já o juiz morreu em campo. Esse mundo, caralho, ele vai levar a gente pra qualquer mundo. Não é bem assim que funciona. Vamos para o nosso mundo. E aí o Ace tá prometendo isso, né? O ideal. E aí o Nagara não vai entregar o ideal, porque a realidade é outra. Uma realidade toda distorcida. Não consigo voltar. Nagara não pode ir pra não pode voltar para a escola. Ele só pode ir pra outros deste mundo. Ele não escolhe pra onde ir. Eita porra, uma professora. Diversão de jogos terminam hoje? Então, como eu falei, esse episódio vai falar sobre ideais inalcançáveis e a ilusão de estar no topo, que acaba fazendo você perder a conexão que você tem com aquilo que você está no topo. Você não está mais por aquilo, você está para estar no topo. Tanto é que quando você tira aquilo, você não existe mais. Ser realista não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, acaba colocando um certo equilíbrio nas situações para justamente manter o interesse e o vínculo que as pessoas têm com as coisas. Ser realista te ajuda a tomar atitudes e até a arriscar, porque quando você arrisca com consciência, você não se frustra por não ter idealizado aquilo. E no final, ele não consegue voltar para a escola porque esse mundo não é um mundo realista. Ele não consegue voltar para o mundo real porque aquele mundo real já foi, já passou. Então nesse momento ele não consegue trazer este mundo que eles viveram para eles continuarem vivendo nesse mundo, porque meio que já passou. Vou até pensar, se ele voltar para o mundo real de fato em algum momento, eu até penso em falar sobre isso de alguma outra maneira, mas até o momento o que dá a entender é que não dá para você voltar para um passado que não existe mais. A vida já andou, eles já estão em outro mundo, já estão vivendo uma outra realidade. Então para mim a ideia é essa. O Nagara ele é responsável por mostrar que até existem alternativas, mas são alternativas que não são viáveis e que eles precisam na verdade expandir o mundo que eles têm para poder acessar mais coisas. Porque o mundo que eles tinham, gigantesco, que era do colégio, esse mundo não existe mais. Eles vão precisar se reinventar, eles vão precisar descobrir novas habilidades, vão precisar acabar com ilusões, acabar com idolatrias, né? De idealizar coisas, vão precisar parar com isso e viver com aquilo que eles têm hoje. Eles têm sim poder para poder fazer várias coisas, para poder mudar o mundo, mas eles não têm poder para acessar o inacessível. Então o anime fica para mim cada vez mais claro que ele tá falando sobre o final do colégio, quando você entra na vida adulta e você tem que enfrentar todas essas realidades, e isso expande muito o seu mundo, só que você só vai ter isso expandido de fato se você tiver a mente aberta, além de ser bastante realista e ter também consciência de quem você é, para justamente poder acessar esses outros mundos. Para mim é mais ou menos isso, tá bom, galera? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou.